Tentei subir montanhas pra chamar tua atenção. Eu rasguei as minhas vestes e gritei. Eu senti tua presença, eu ouvi a tua voz, Deus de Israel, vem me consumir. Quebre as regras, faça tudo, mostre o que eu preciso ver. Quebre as regras, faça tudo, mostre o que eu preciso ver. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal Zoé, sejam muito bem-vindos para mais um dia. Hoje Deus quer quebrar as regras com a gente, quer falar muito, Ele falou muito no meu coração durante a missa. E Ele falou a partir de duas perspectivas que eu quero dividir com vocês, né? Hoje foi a parábola do cego que tá à margem da sociedade, e ele escuta Deus passar e ele clama, né? Filho de Davi, me cura, né? E Deus, ele quer falar primeiro a respeito desse cego, mas a respeito da multidão, né? Porque tinham várias pessoas lá que viram a situação e queriam calar o cego, né? Que não queriam deixar que ele encontrasse Jesus, porque ele estava sendo incômodo, né? Estava sendo incômodo ali. E na primeira leitura da missa vai ser aquela palavra do Apocalipse que Paulo vai escrever para as igrejas, né? E ele vai falar para uma das igrejas, eu acho que é a igreja de Éfeso, mas eu me perco um pouco, que Éfeso era aquela igreja que era muito, aquele povo, aquela comunidade, que era muito bom em seguir as leis, que ele era muito entregue a Deus, que eles conseguiam, sabe, eles eram muito fiéis. Só que aí Paulo vai dizer para eles que eles estavam caindo numa frieza, assim, não frieza espiritual, mas eles estavam caindo num moralismo, num legalismo, né? De que eles faziam as coisas, só que eles perdiam o sentido de fazer essas coisas, né? E aí Paulo vai convidar eles a voltar ao primeiro amor, né? Fala assim, gente, quando vocês se encontraram, né, com Deus, quando vocês entenderam o sentido da vida de vocês, como é que vocês se sentiam, sabe? Por que que vocês fazem tudo que vocês fazem? Vocês têm a rotina que vocês têm, né? Por que que vocês servem a Deus e vivem sobre a lei, né? Será que a lei tá lá pela lei ou tem algo a mais, né? A lei conduz a algum lugar, direciona a algum lugar, né? E aí ele convida esse povo a voltar ao primeiro amor. E aí o padre fez uma analogia, né, com essa parábola. Essa parábola não, essa história, né, do cego, porque a multidão, ela tava vivendo a vida dela tranquilamente, né? E ela não conseguia enxergar esse necessitado. E na verdade, mais do que não conseguia enxergar, ela enxergava como um peso, né? E ao invés de enxergar como alguém que tem dignidade, que divide um espaço com eles na sociedade, né? E aí o padre joga assim, tipo, pra gente refletir, jogou pra gente refletir assim, se a gente tem calado essas pessoas, né? Porque é mais fácil a gente viver sobre uma ordem, é mais fácil a gente dizer que a gente não, que é a regra e ponto. Então, será que a regra tá escondendo algo de nós? Tá escondendo a nossa própria, nosso próprio ego, a nossa própria necessidade de afirmação, né? Porque assim, já que é regra, eu tô seguindo as minhas regras. Eu tô seguindo as regras que Deus colocou pra mim, né? Então, assim, aquela pessoa que lute, aquela pessoa que calha a boca, sabe? Por que que você tá se expressando? Porque, assim, muitas vezes as pessoas se expressam e elas se expressam com muita raiva, porque tem muito sentimento lá dentro, né? Eu tenho algumas pessoas específicas no meu cotidiano que Deus me chamou atenção para elas, na minha postura dessa forma que, né? E às vezes tem muitos sentimentos. Você fala, meu Deus, como que eu vou lidar com esses sentimentos? É melhor eu só
falar e fica quieto aí, silenciar a pessoa, né? Isso nos pequenos detalhes, sabe? Mas também de uma forma macro, né? De tipo pessoas que têm influência, que não olham para os pobres, né? Que não olham, né, para as pessoas que elas precisavam cuidar, como eu já venho falando há alguns vídeos, né? Mas e aí o padre fala assim, em vez da gente ter essa postura, né, de tipo não olhar e de tipo calar, por que que a gente não pega o cego e leva até Jesus, né? Ou então, porque assim, eu sempre me pergunto, nossa, mas eu não vou, quando eu tenho essas atitudes, eu tava pensando, né, por que que eu tenho essas atitudes? Porque todas as atitudes têm um porquê, né? Tem um fundamento. Pode ser por, sei lá, porque eu preciso sobreviver também, né? E pode ser por diversas maneiras. Mas eu penso que eu não dou conta, né, de... Se você for olhar para toda a mazela do mundo, você vai falar, mano, eu não dou conta, eu tenho que fechar os olhos para não sofrer, sabe? Esses tempos atrás, eu vivi uma experiência muito intensa na minha casa, né? Eu tava refletindo sobre análise, sobre a necessidade de eu me entregar dentro da análise, eu sou psicóloga, né? E que eu tava com dificuldade de viver, eu comecei agora como psicóloga, eu tava com dificuldade de viver a realidade da análise, de que você precisa estar lá com o outro e se entregar, por mais que você não possa mostrar, tipo, se mostrar, né? Mostrar as suas questões, porque o centro é o outro, né? As questões do outro, mas você precisa estar lá, você precisa se mostrar uma pessoa que pode acolher o outro, sabe? E Deus tem trabalhado muito isso comigo. E aí eu passei por uma situação de que eu tava me percebendo omissa dentro da análise, né? Tipo, que as pessoas falavam as coisas e eu não. E eram coisas muito pesadas, né? Que eu falava pra elas falarem, né? Que é o motivo delas estarem lá. E eu não tava conseguindo acolher isso, né? Porque eu tava com medo de não dar conta, eu tava com medo de eu não ter estrutura suficiente, né? Aí eu passei por uma situação muito concreta, assim, que no meu jardim tem várias coisas que acontecem no meu jardim, gente. E ele tem uns passarinhos e tal. E aí sempre morrem passarinhos, porque eles nascem, eles ficam tentando voar e às vezes eles morrem. E aí tava num dia lá e aí um passarinho caiu e machucou, assim. E aí eu fiquei, de repente Deus me chamou a atenção pra ele, né? E eu fiquei, tipo, olhando pra ele, tentando levantar e não conseguindo, né? E aí aquilo mexeu muito comigo, porque era um processo interno que eu tava vivendo, né? Com relação à análise e tal. E aí eu peguei esse passarinho, coloquei ele numa caixa. E aí os pais deles tentaram matar ele, né? E aí não conseguiram, porque eu não deixei. Eu coloquei esse passarinho numa caixa e fiquei do lado dele. Aí eu tentei de tudo pra ele melhorar e ele não melhorava. E eu fui me sentindo mal e no fim das contas eu fiquei, tipo, ao lado do passarinho vendo ele morrer, né? Mórbido. E foi muito pesado pra mim. Eu lembro que eu chorei. Também tinha outros contextos acontecendo, né? Tinha uma pessoa querida que tinha. A mãe do amigo meu tinha falecido. E aí eu também tava lidando com isso, né? Mas por que que eu tô falando tudo isso? Porque às vezes tem um porquê da gente não olhar pro outro, né? Da gente ser essa multidão que fala, ô, cala a boca aí, sabe? E Deus começou a mexer isso comigo, né? Falar sobre essa estrutura é, que eu não tinha e que ele queria fazer dentro do meu coração para que eu fosse capaz de ter. Então hoje a gente vive numa sociedade muito doente nesse sentido, porque ninguém tem mais estrutura para nada, ninguém consegue acolher o outro, ninguém consegue ser essa pessoa que é a resposta da oração das outras pessoas, né? E Deus, ele tem erguido uma geração de respostas de orações, né? Então, e ele quis falar isso, né? A partir desse olhar das pessoas, né? Por que que a gente tá se esquivando? E quando a gente se esquiva, por que que a gente tenta fazer tudo sozinho, né? A gente acha que a gente não vai dar conta, mas a gente esquece que tem Deus, que existe, né, algo que vai ajudar a gente, que a gente pode se apoiar, que é a nossa força, né? E São Paulo vai dizer que quando sou fraco é que sou forte. Então, quanto mais a gente é fraco, mais a gente busca Deus, mais a gente aprende sobre a dependência de Deus, né? Então, o padre chamou muita atenção, muito a minha atenção em algo que é muito difícil para mim viver,
principalmente porque tem pessoas muito próximas que eu não quero ouvir, sabe? Porque a gente tem uma relação tóxica, um pouco tóxica, né? Pessoas que a gente não pode se afastar. E eu falo, gente, esse é o único jeito de eu lidar com essa pessoa, sabe? É afastando, é não ouvindo. E talvez não, talvez exista outro jeito, que é apresentar para Jesus, e trabalhando nessa minha estrutura para poder acolher, né, o pobre. E aí no estudo bíblico de hoje, eu já volto para a parte do cego, mas no estudo bíblico de hoje, Deus falou muito comigo tô fazendo sabedoria, né? Sobre política, né? E ele tem falado muito, inclusive, eu tenho descoberto e entendido os meus posicionamentos políticos, né? E eu acredito em uma sociedade onde não onde a gente mesmo vai se autorregular, né? Todo mundo vai entender, a gente vai é, ser criado e aprender a se autorregular sem a gente precisar ser medido por regras, né? Tipo, as regras elas vão ser interiorizadas, elas vão tá dentro de nós, né? E a gente vai. Eu creio muito nessa sociedade. Numa sociedade que não precisa ter, não vai precisar de uma instituição opressora, assim, né? De que tenha que suprimir os nossos desejos, que nós mesmos vamos nos martirizar não nos martirizar, mas nós mesmos vamos entender qual é o bem comum e viver pelo bem comum, né? E se doar. Deus tem trabalhado muito comigo sobre o servir desinteressado, sobre o amor desinteressado, né? Eu partilhava com vocês esses dias sobre meu avô, né? E tudo. E aí ele veio falar muito sobre política comigo, né? De que o poder vem do Senhor, que os governantes vão ser... Quanto mais Deus confia coisas pra gente, quanto mais a gente se responsabiliza, né, pelos outros, por nós mesmos e pela sociedade, mais ele conta com a gente, né? E quanto mais a gente tem essa responsabilidade, mais a gente precisa se comprometer com ele, né? Porque mais a gente vai precisar da força dele, né? E eu assisti uma série também que eu recomendo muito, gente. Pra gente pensar muito nos nossos posicionamentos políticos, né? Que é 3%. E é muito boa pra gente pensar sobre... Claro que 3% ele não tem essa questão de Deus, né? Da gente... Ele vai pelo âmbito de nós temos o poder, e não é isso, né, que eu estou dizendo. Nós não temos o poder de mudar, assim. Nós temos o poder, mas assim, nós não vem de nós o direcionamento, é isso que eu quero dizer. Eu creio nisso, né? Mas esse 3% é muito bom, porque mostra que eles colocam como se viesse das pessoas, né? Mas faz a gente pensar na nossa responsabilização social, né? Será que a gente tá sendo omisso, né? Foi eleição ontem. Eu tô toda política por conta disso. Porque eu não acredito, assim... Ai, vai ser polêmico eu falar isso. Não é que eu não acredito. Dos governos que tem, a democracia é a melhor, óbvio. Mas eu não acredito muito, né, nesse sistema de votação. Mas é o que a gente consegue fazer. E amém, aleluia. Que bom que é democracia, né? Mas assim, eu acredito numa sociedade que não vai precisar um dia ser monitorada, ser baseada na punição, sabe? Então, Deus me fala isso. E aí Deus me exorta, assim, como líder. E eu não sou líder de nada, gente. Eu sou líder, assim, e é muito legal isso, porque assim, nós somos líderes de nós mesmos. Primeiro domina você, depois você vai conseguindo influenciar pessoas. Influenciar pessoas pra seguir você? Não. Mas pra, tipo, cuidar dessas pessoas, sabe? Pra fazer elas mesmas se emanciparem, né? Então Deus tem me chamado muita atenção nisso, né? Em ser essa liderança que através... E sabe como que a gente vai conseguir uma sociedade sem punição? Quando a gente entender que o martírio, o sofrimento, algumas coisas que a gente tem que passar não são coisas ruins. São coisas que a gente precisa, que a gente vai crescendo, que a gente tem que aprender a conviver, como as emoções boas, né? E boas, né? As emoções que deixam a gente feliz, porque nenhuma emoção é boa ou ruim. Todas elas tentam proteger a gente, né?
e zelar por nós. Mas o que eu quero dizer é que a gente vai entendendo isso, né? Quando a gente vai entendendo a importância da dor, a importância do sofrimento, a importância de que cada fase tem que cada tempo tem as suas emoções, que tem as suas necessidades, né, que a gente precisa viver, a gente vai se doando pro outro, vai vivendo, né, tipo, na tranquilidade, um passo de cada vez, por dia, sem gerar muitas preocupações. Quanto mais a gente vai se entregando a essa dinâmica da vida, mais a gente vai interiorizando a nossa identidade, né? E mais a gente vai conseguindo viver com completude, sabe? Eu não sei nem explicar pra vocês, mas quanto mais a gente faz isso, não precisa de regras, né? A gente vive hoje numa sociedade que é apoiada em regras e a gente usa elas, né? Às vezes pra punir, mas às vezes também pra ajudar a gente, né? A canalizar as coisas. Mas assim, não tem que ser uma coisa dura, tem que ser uma coisa flexível. Não tem que ser, tipo, eu vejo muito cristão, retomando lá no começo, né? Eu vejo muito cristão, tipo, precisando se apegar tanto à regra porque não tem identidade, sabe? E se for para passar pela regra, vamos passar pela regra, não vamos parar nela, né? Até acho que é a Piaget que vai falar sobre. É Piaget. Ele vai falar dos 3 estados, né, de liberdade dentro da sociedade, né? De construção moral, na verdade, não é nem de liberdade. Que é a anomia, quando a gente não entende as regras, nada. Depois é a heteronomia, quando as regras são postas e a gente segue. E a autonomia, que é quando a gente meio que internaliza as nossas regras e vai ter nos discernimentos específicos, né? Então, mano, por que que a gente fica surtando, sabe? Tipo, por que que a gente para na heteronomia? Vamos pra autonomia, sabe? E vamos pra autonomia, a hora que a gente chegar lá, vai ter um povo que vai chegar na autonomia e vamos trabalhar de outra forma pra gente descobrir como a gente quer viver, que a gente não tenha talvez que passar por uma heteronomia opressiva, assim, opressora, sabe? Isso me incomoda muito, né? Deus me chamou muita atenção nisso. E aí ele vai falar também sobre o próprio cego, né? Que às vezes nós calamos as pessoas, mas às vezes nós somos as minorias. Às vezes nós somos esse próprio cego, essa cegueira espiritual, né? Na música da Colo de Deus vai falar: quebre as regras, faça tudo, mostre o que eu preciso ver, né? E é exatamente o que esse cego faz, né? Ele vai gritar porque ele precisa se expressar e ninguém ouve ele. Então ele vai gritar, ele vai clamar a Deus, né? Muitas vezes a gente tá cego e a gente acha que não tem mais perspectivas, né? E aí a gente começa a gritar. E a gente tem gente que não grita, né? Mas a gente precisa gritar, sabe? Fala: Deus, quebra as regras pra mim. Eu não tô enxergando, eu não vejo mais direcionamentos de você, sabe? Então quebra as regras pra mim. E é legal, né, que Deus, ele fala assim: o que você quer que eu faça, sabe? E o pedido de hoje é: quebre as regras. O que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça por você, sabe? Então, se a gente é esse cego, e a gente sempre é, em algum sentido, porque Deus, ele sempre tem mais. Eu tô aprendendo sobre... Esqueci a palavra agora. Escatologia. Gente, eu nunca tinha ouvido falar de escatologia, inclusive, tô aprendendo ainda. E tem sido muito interessante, porque quando você tá, tipo, cansado, você tá ficando cego, assim, não tá me enxergando mais, quando você grita e fala: Deus, me ajuda a enxergar, sabe? Ele só precisa que você peça. Deus, me ajuda a enxergar, ele vem e te dá algo super fresco, que você nunca tinha pensado, sabe? Então Deus sempre tem mais, né? Que a gente possa... Eu acho que o pedido de hoje, né, quebra essas regras. Quebra as regras e mostra o que eu preciso ver, sabe? E é interessante o que Deus me coloca agora, que o cego que estava à margem da sociedade, ele teve coragem de gritar e ele reconheceu sua cegueira. E todo mundo olhava para ele como um cego, né? Porque ele reconheceu sua cegueira, enfim, ele era rotulado como cego. Mas eu aposto que todas aquelas outras pessoas que estavam lá
vivendo em sociedade, mandando ele calar a boca, também eram cegas. Só que elas não se reconheciam como cegas, elas não tinham coragem de gritar, elas não tinham coragem de clamar a Deus, porque elas ficavam presas na caixinha dela, nas regras delas, né? E por N fatores, que nem eu já falei, né? Por talvez ter medo de não dar conta, mas outros fatores. Esse é o meu fator que me faz ficar cega, né? Mas, enfim, pessoas que têm esse lugar, que têm algo em que se apoiar, porque esse cego à margem não tinha nada, né? Mas pessoas que têm algo a se apoiar, talvez elas achem que elas não são cegas, né? E talvez elas tentem andar pelas próprias forças. Mas será que elas não são? Ou elas só não nomearam as cegueiras delas, né? E elas só não gritaram a Deus, Deus me ajuda, porque elas estavam lá na independência delas, né? Então, assim, eu acho que é isso que Deus quer falar muito, muito pra gente hoje, né? E acho que é isso, gente. E espero que essa mensagem tenha edificado vocês. Tenham um bom dia e beijos. Deixe seu curtir, seu comentário. Compartilhe com quem você acha que vai curtir essa mensagem. E tchau, até o próximo vídeo.